Opa! Oi, pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, escreve alguma coisa aí no chat. Prazer, Flávio Pripas. Daqui a pouco a gente vai começar. Opa, boa tarde. Legal. Se tiver qualquer problema durante a transmissão, vocês avisam, hein? Deu 15 horas exatamente agora, a gente vai dar uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem, daí a gente começa, ok? Vocês estão vendo os slides também? Fala, Carlão, tudo bem? Legal. Tudo certo, slides ok, beleza. Kleber, você deve estar vendo um slide que está escrito Mentalidade, Startup e Inovação Disruptiva, tá vendo? É, na lateral. Ah, legal. Bom, gente, são 3 e 2. Vamos começar então. E prazer, meu nome é Flávio Pripas, eu sou diretor aqui do Cubo. Eu vou tentar fazer um negócio um pouco diferente, tá? Por mais que eu esteja fazendo aqui via vídeo, vocês lendo o chat que está acontecendo aqui do lado, eu vou tentar fazer de forma bem interativa. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, daí queria que vocês me respondessem, até para saber se tem alguém aí do outro lado escutando aquilo que eu tô falando. O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa questão de mentalidade de startup, como as startups elas mudam o mundo tão rápido, o que é esse conceito de inovação disruptiva. E antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. Algum de vocês já veio no Cubo, sabe o que é essa iniciativa? Quem já veio aqui no Cubo? Digita aí no chat, só para eu saber. Alguém já veio? Ou quem não veio, digita, ó, não vim, não fui, não conheço. Só para a gente saber que está funcionando aí o negócio. Ah, legal. Ah, legal. A maioria das pessoas não conhece. Bacana. Bom, hoje Legal. Hoje eu lidero o Cubo, que é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo, eu vou falar um pouquinho, e a discussão que a gente faz aqui no dia a dia é exatamente essa, sobre inovação disruptiva. Como essas startups que estão criando novos modelos de negócio, que estão mudando a forma de trabalhar, que estão fazendo as coisas de uma maneira diferente, elas têm essa capacidade de mudar o mundo tão rápido. E para começar essa discussão, eu costumo fazer uma brincadeira quando eu dou palestra, quando eu converso com as pessoas, que é a seguinte: ninguém mais pede táxi, eu me atrevo a dizer que ninguém mais pede táxi colocando o dedo para frente. E essa mudança de comportamento da sociedade global, ela só tem 2 anos.
2, 3 anos, talvez 4 em alguns momentos. Ou seja, as startups, essas empresas que estão desafiando o status quo, que estão criando novos modelos de negócio, estão fazendo as coisas de uma maneira diferente, elas têm a capacidade de mudar o mundo muito rápido. E um dos melhores exemplos que está impactando a vida de todo mundo hoje em dia é exatamente esse: aplicativos de táxi. Ninguém mais pede táxi colocando o dedo para frente por causa que tem algumas startups como 99, como a Easy Taxi, que agora juntou com o Cabify, como Uber, que ensinaram a sociedade global a consumir táxi, a se transportar, a se mover do ponto A até o ponto B de uma maneira diferente. E isso muda o mundo. Tem exemplos também que todo mundo está usando hoje quando se fala de inovação disruptiva. Aliás, alguém aí trabalha em grande empresa? Alguém só para eu saber no chat, vamos ver. Acho que não, mas nas grandes empresas, nas grandes empresas tem 3 slides que já estão rolando já há bastante tempo e que viraram até brincadeira quando se fala de inovação disruptiva, que é o slide, são slides do PowerPoint. Eu até, legal, porque na micro tem alguns clientes grandes, estou vendo aqui no chat, mas eu até brinco que todo mundo já viu esses slides. O que só muda é a imagem que um slide que mostra o Uber, um slide que mostra o Airbnb e um slide que mostra o WhatsApp, que são exemplos que todo mundo está usando hoje como inovação disruptiva. Por mais que seja repetitivo, talvez algum de vocês que está acompanhando não tenha ouvido falar nisso, mas há 10 anos atrás, um pouquinho mais até, as empresas falavam: eu não quero ser a próxima Kodak, eu não quero ser a próxima Nokia, que eram empresas que eram grandes líderes dos seus mercados, mas que simplesmente elas sofreram muito por conta de inovações. A Kodak, todo mundo comprava filme da Kodak, mas quando surgiram as câmeras digitais, simplesmente esse negócio, que era um negócio bilionário, ele sumiu quase da noite para o dia. A Nokia, todo mundo comprava os celulares da Nokia, mas simplesmente quando surgiram os smartphones, principalmente o iPhone, da Nokia sumiu da noite para o dia. E hoje em dia, os exemplos que as pessoas estão usando de inovação disruptiva são exatamente esses que eu passei agora. O Uber, por exemplo, o que o pessoal fala, e é verdade, é uma das maiores empresas de transporte sem ter nenhum carro. Porque o que eles falam, eles são uma plataforma de tecnologia que liga as pessoas que querem se mover do ponto A até o ponto B, com uma pessoa que tem um meio de locomoção que consegue ajudar aquela pessoa a fazer isso, a se mover do ponto A até o ponto B. O segundo exemplo que todo mundo usa é o exemplo do Airbnb. O Airbnb é uma das maiores empresas de hospedagem do mundo, sem ter nenhum apartamento próprio. O que eles fazem? Eles simplesmente são uma plataforma de tecnologia que liga quem tem um apartamento com quem quer se hospedar em algum lugar, em qualquer lugar do mundo. E com isso eles viraram uma das maiores empresas desse segmento. E um terceiro exemplo que todo mundo usa é o próprio WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, só que sem ter nenhuma antena. Simplesmente o WhatsApp fez da noite para o dia com que as grandes operadoras de telecomunicações elas perdessem receita com SMS. Era um negócio que ele era extremamente lucrativo para as empresas de telecomunicações que sumiu da noite para o dia. E quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente fala exatamente isso. Como mercados, eles são criados ou como grandes verdades absolutas, elas somem da noite para o dia. A melhor definição que eu já ouvi falar sobre inovação disruptiva é a seguinte: é você ir dormir e acordar num outro mundo, num mundo que ele é totalmente diferente. E o Vânio agora, ele comentou do Netflix. E o Netflix é exatamente um dos exemplos que eu mais gosto para falar sobre inovação disruptiva. O Netflix ele é uma empresa que tem história. Daí eu vou fazer uma pergunta aí, queria que vocês respondessem pelo chat. Quem aqui já pagou matrícula para poder alugar filme numa videolocadora? Responde aí no chat.
Quem aí já pagou matrícula para poder alugar filme? Todos? É, provavelmente. Faz tempo. O Netflix foi criado em 1997, há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás. Em 1997, as pessoas, exatamente, eu ia chegar nisso, Eduardo. Em 1997, as pessoas pagavam matrícula para poder alugar o filme, elas pagavam multa se elas devolvessem o filme atrasado, e mais ainda, elas pagavam multa se ela não rebobinasse o filme. Quem aí não sabe o que é rebobinar filme? Responde aí no chat. Tem gente que não deve nem saber o que é rebobinar o filme. Filme de fita de VHS naquela época. E a Netflix, ela entrou no mercado. O Hudson trabalhou numa locadora, sabe de tudo isso, com certeza. Mas em 97, o normal era você pagar para alugar um filme. Se você não devolvesse depois de 2 dias, você era multado. E se você não rebobinasse, você era multado também. E a Netflix, ela entrou com uma inovação em modelo de negócio, uma inovação disruptiva. A Netflix começou a cobrar, não por aluguel, ela começou a cobrar um modelo de assinatura. A Netflix não inventou assinatura, a assinatura já existia para jornal, para revista, para várias coisas. Só que o que a Netflix fez foi, será que esse modelo de assinatura ele serve para consumo de vídeo? Como que funcionava a Netflix? Eles foram para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos você recebia pelo correio um catálogo. E você colocava naquele catálogo, eu quero assistir esse filme primeiro, depois esse segundo, depois esse terceiro, depois esse quarto, devolvia aquele catálogo pelo correio. Você recebia o primeiro filme pelo correio, podia ficar quanto tempo quisesse com aquele primeiro filme, devolvia pelo correio. Você recebeu o segundo filme pelo correio, podia ficar quanto tempo que você quisesse, devolvia, e assim sucessivamente, recebeu o terceiro, quarto, quinto, sexto. Se você fosse criterioso, ao longo de um mês, você conseguiria talvez assistir 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes. E com isso, com esse modelo de assinatura, com essa inovação disruptiva em modelo de negócio, a Netflix praticamente quebrou a grande líder do mercado naquela época, que era a Blockbuster. Tem um gráfico muito legal que mostra receita da Blockbuster em bilhões de dólares em 1997. Receita da Netflix em zero em 1997. 6 anos depois, as curvas se encontram. Mais 4, 5 anos depois, a Blockbuster vai para zero e a Netflix vai para bilhões de dólares. Foi a primeira vez que eles mudaram o mundo, uma inovação disruptiva em modelo de negócio. Segunda vez que eles mudaram o mundo foi em 2007. Eu vou até colocar aqui no chat, que a primeira vez foi em 1997, que foi inovação disruptiva em modelo de negócio. Segunda vez que eles mudaram o mundo foi em 2007. 2007 eles mudaram o mundo com uma inovação em modelo de distribuição. Quem aqui já fez download ilegal de música? Coloca aí no chat. Quem já baixou uma música ilegalmente? Coloca no chat. Não tem problema não, pode colocar. Todo mundo aqui já fez isso. Todos os dias, mas 2007 era muito comum. Só que quem aqui se lembra, em 2007, quanto demorava para fazer o download de uma música de 2, 3 mega? Casar, Emule, muitas músicas. Quanto demorava para fazer um download ilegal de uma música em 2007 de 2, 3 mega? 5 minutos? Não, acho que mais. Acho que levava uns 10, 15 minutos. 5 a 15 minutos, mais ou menos isso. Qual foi a tese da Netflix em 2007? Começou a ter um site que começou a fazer sucesso. Um site que ninguém conhecia. Um site chamado YouTube. No YouTube tinham tudo clipes de 30 segundos, 1 minuto, era sempre gatinho, bebezinho fazendo gracinha, era sempre clipes de brincadeira. Qual foi a tese da Netflix? Será que em vez de eu entregar um vídeo de 30 segundos, 1 minuto,
que nem o YouTube faz, eu consigo entregar um capítulo de uma série de 1 hora ou um vídeo de 2 horas com qualidade pela internet. Quando a Netflix anunciou isso em 2007, maio de 2007, as ações da Netflix caíram mais do que 10%, porque ninguém acreditava que era possível entregar conteúdo com qualidade via streaming pela internet. E hoje é a maior realidade do mundo. Hoje, simplesmente todo mundo consome conteúdo via streaming com qualidade pela internet. E o grande pioneiro de ensinar as pessoas que isso era possível com qualidade foi a Netflix, a segunda vez que eles mudaram o mundo. Modelo de distribuição. Primeira vez, 1997, modelo de negócio. Segunda vez, modelo de distribuição 2007. Terceira vez, 2013. 2013, a Netflix, ela levantou uma tese. Será que em vez de eu comprar conteúdo de terceiro, conteúdo de produtor de vídeo tradicional, eu não posso produzir meu próprio conteúdo, só que me baseando naquilo que as pessoas falam que elas gostam? Em outras palavras, será que eu posso produzir conteúdo me baseando no que hoje é chamado de Big Data? O hábito de consumo dos meus clientes, os sinais que eles me dão daquilo que eles gostam? Imagina que a partir do momento que a Netflix começou a entregar vídeo via streaming, a Netflix sabia exatamente quem que estava assistindo o quê. Se era homem, se era mulher, se era criança, se era adulto, se morava na praia, se morava no campo, se gostava de assistir filme de terror de sexta-feira à noite, filme romântico de sábado à noite, filme de ação de domingo à tarde. A Netflix começou a conhecer muito daquele seu público. E a tese da Netflix foi: será que, em vez de eu comprar conteúdo de terceiro, eu posso produzir meu próprio conteúdo? Em 2011, eles perceberam que tinha um ator que todo mundo gostava, chamado Kevin Spacey. Hoje em dia ninguém mais gosta dele, tá? Mas você quer saber por quê? Procura no Google. Em 2011, eles perceberam que todo mundo gostava de trama política. E eles começaram a produzir uma série em 2011, que foi lançada em 2013, chamada House of Cards. Coloca aí aqui no chat quem assistiu House of Cards, que foi um grande do sucesso. No último Golden Globe, em janeiro desse ano, HBO, que é um produtor tradicional de conteúdo, não levou nenhum prêmio. Netflix e Amazon Prime levaram todos os prêmios. No último Emmy, há cerca de 2, 3 meses atrás, HBO, que também é um produtor de conteúdo, levou um prêmio. Netflix e Amazon Prime, com conteúdo próprio, ou seja, com produto desenvolvido baseado em Big Data, eles levaram todos os prêmios. Por isso que eles mudaram o mundo. Primeira vez que eles mudaram o mundo, 1997, modelo de negócio, assinatura. Segunda vez que eles mudaram o mundo, 2007, modelo de distribuição, streaming. Terceira vez que eles mudaram o mundo, 2013, modelo de produção de produto baseado em Big Data. E a quarta vez que eles estão mudando o mundo está sendo exatamente agora. Alguém aí tem filho de 4, 5 anos? Responde pra gente aí no chat. 4, 5, 6 anos. Responde e fala qual que é o nome do filho ou filha e qual que é a idade. Que eu vou usar como exemplo. 3 não precisa. 3 é fácil, 3 é galinha pintadinha, mas 4, 5, 6. 7 não, 7 está no limite e já vou te explicar por quê. Mas 4, alguém tem aí? Fala o nome. Alice, 3 anos, tá? Ana Laura, 5 anos. Caleb, 6. Eu vou usar o exemplo da Ana Laura, da Sofia, do Caleb, do Duda, mais ou menos. Mas o que acontece? Crianças de 4, 5, 6 anos, elas não conhecem o conceito de televisão. Não conhecem o conceito que é ter uma caixa preta, que a caixa preta vai escolher o que aquela criança vai assistir na hora que a caixa preta escolher. Então, daqui do nosso chat, eu acho que a Ana Laura, a Alice, o Caleb, a Sofia, a Duda, o Davi, talvez, eles não conhecem o conceito de televisão. Responde aí no chat se eu tenho razão ou se não tenho razão. Agora, queria que vocês também interagissem no chat. Se você tem um filho de 9, 10, 11 anos, queria que você escrevesse aí no chat se você concorda comigo. Crianças de 9, 10 anos, elas foram expostas, elas conhecem o que é televisão.
elas conhecem essa tecnologia. Elas já assistiram muita televisão, mas elas pararam de assistir televisão agora, porque elas estão consumindo todo o conteúdo via streaming, seja no YouTube, seja no Netflix, seja no Apple TV, seja no NetNow. Essa é uma mudança de comportamento enorme que está acontecendo agora na sociedade. E esse exemplo é assustador porque mostra que crianças num período muito curto de tempo, crianças de 4, 5, 6 anos, não foram expostas, não conhecem um conceito que crianças de 7, 8, 9, 10 anos conhecem, esse conceito de televisão, mas que pararam de assistir. Agora estão assistindo tudo via streaming. Você concorda com isso que eu estou falando aí no chat? O Clóvis falou que é verdade, ele tem um filho de 12, 14 anos e só vê vídeo e série. Ou seja, uma mudança de comportamento muito grande acontecendo na sociedade agora, por conta da Netflix, a Amazon Prime, YouTube e outros serviços de streaming de vídeo. É a quarta vez que eles estão mudando o mundo. Por conta da Netflix e esses outros serviços de streaming, nós estamos sendo acostumados a consumir o conteúdo que a gente quer, na tela que a gente quer, na hora que a gente quer. Eu tenho certeza que a Sofia, que todo mundo, o pessoal colocou aqui, quem mais? A Alice, a Ana Laura, o Duda, o Lucas, o Davi, eles consomem o mesmo conteúdo na tela do celular, na tela do iPad e na tela da televisão. Por quê? Porque por conta da Netflix, a gente está sendo educado para consumir o conteúdo que a gente quer, na hora que a gente quer, na tela que a gente quer. E isso muda absolutamente tudo. Eu usava um exemplo até o dia de setembro desse ano. E eu falava que o modelo de televisão, broadcasting, de TV aberta, TV fechada, TV a cabo, ele iria morrer no dia que a Netflix anunciasse esporte ao vivo e notícia ao vivo. E por que eu só consigo usar esse exemplo até o dia 12 de setembro desse ano? Porque a Apple, o Tim Cook, que é o presidente da Apple, no keynote, na apresentação do novo Apple TV, ele anunciou que o novo Apple TV ele vai ter streaming de notícia ao vivo e esporte ao vivo. E esse Apple TV vai chegar no Brasil agora no começo de 2008. Na minha opinião, isso é a opinião Flávio, o modelo de broadcasting de TV tradicional, que significa uma caixa, que a pessoa que está sentada na frente da caixa vai assistir aquilo que a caixa decide, morreu no dia 12 de setembro de 2017 por conta desse anúncio da Apple. Você concorda com o que eu estou falando? Você concorda que as startups elas têm esse potencial de mudar o mundo tão rápido e de forma tão intensa? O que você acha disso? Vamos ver um pouquinho aqui no chat. E é isso mesmo. As startups, elas têm essa capacidade de mudar o mundo muito rápido. As startups, elas provocam essa mudança porque o empreendedor de uma startup, ele pensa de uma maneira diferente, ele não pensa da maneira tradicional, que é exatamente o que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu mesmo, eu contar um pouquinho da minha carreira, por onde eu andei. Eu sou desenvolvedor, eu sou programador. Eu brinco às vezes que eu sempre ganhei dinheiro para fazer programa. E eu comecei a empresa brasileira pequena foi comprada por uma empresa americana, a empresa americana foi comprada por um banco. Eu fui diretor de tecnologia de um banco. Em 2008 fui para o Credit Suisse para ficar no lugar do Renato, que ele era CIO do Credit Suisse, da Redding Grifo. O Credit Suisse comprou, eu fui lá para ajudar a reformular a equipe de tecnologia. E o que aconteceu quando eu estava começando a trabalhar com o Renato é que a minha esposa ficou muito amiga da esposa do Renato. E a minha esposa queria abrir uma loja de roupa, junto com a esposa do Renato. E a gente falou, olha, abrir uma loja de roupa, não sei se alguém aí trabalha com varejo, é muito caro você abrir um varejo de moda. Varejo de moda, eu acho que a conta é uma das contas mais difíceis que existem. Principalmente quando você tem uma loja na rua. Imagina que você tem que pagar luva para poder
reservar um espaço, para poder alugar um espaço, você tem que contratar funcionário, você tem que comprar estoque, e depois de 2 meses que você comprar aquele estoque, você tem que dar desconto de 90%, porque você tem que ir para desovar aquele estoque. Ou seja, absolutamente não fecha a conta do varejo de moda. E eu e o Renato, nós falamos para as esposas, olha, em vez de abrir uma loja de roupa, vamos fazer alguma coisa na internet. E como desenvolvedor, depois coloca aí no chat se tem desenvolvedores assistindo, que até para saber, conhecer um pouquinho do público. Como desenvolvedor, a gente falou para as esposas, vamos fazer um negócio na internet que é mais barato, a gente faz final de semana, à noite. E eu e o Renato, nós desenvolvemos em 4 finais de semana um site para as esposas cuidarem. E desenvolvedor não é tão criativo assim, tá? A gente, para pegar o nome do site, a gente pegou as iniciais das esposas. Minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Karen, a gente chamou o site de BYMK. BYMK. Era a época que todo mundo tinha Orkut. E a gente acabou, sem querer, uma rede social de moda. Eu vi que o Vitor, ele também é garoto de programa. Somos dois, Vitor. Mas a gente acabou criando sem querer uma rede social de moda. Era uma rede que era imagina um site onde você podia escolher qualquer produto do mundo. A gente desenvolveu lá em 2008 como se fosse o pin do Pinterest. Você podia ir em qualquer site, você dava um pin naquela peça, você podia combinar aquela peça no que a gente chamava de look. Quando você clicava numa peça que estava dentro do look, você era encaminhado para um site onde você podia comprar aquele produto de moda, um sapato, uma bermuda, uma camisa, e a gente era remunerado com 10% em cima dessa venda. Mas o mais legal é que a gente fez isso em 2008, em 4 finais de semana. A gente colocou no ar, num hosting compartilhado da local web, custava R$30 para a gente colocar aquele site no ar por mês, naquela época. Só que o que aconteceu em 2008? Essa frase que eu vou mostrar para vocês agora, autoexpressão é o novo entretenimento, a gente está falando aqui muito sobre mudança de comportamento da sociedade global. E essa frase, para mim, ela resume de novo uma mudança de comportamento da sociedade global que aconteceu nos últimos 10, 12 anos. Autoexpressão é o novo entretenimento. O que isso significa? Alguém aí tem Instagram? Responde no chat. Eu vou fazer algumas perguntas, tem um certo delay entre eu faço a pergunta e vocês respondem no chat. Então eu vou fazer algumas perguntas. Responde aí se você tem Instagram. Responde aí se você já postou no Instagram uma foto de um prato bonito de um restaurante bacana que você foi. E responde aí se você tem Instagram, você já postou uma foto de um prato bonito. E mais ainda, se você já postou uma foto dos seus pés com a praia ao fundo. É engraçado isso, né? Mas para mim, essa mudança de comportamento da sociedade global. A autoexpressão é o novo entretenimento. Ô, Dival, não, você tem que instalar o Instagram, pô, é bacana, mas brincadeira. Autoexpressão é o novo entretenimento. Eu fui estudar esse assunto depois, e daí eu vi o seguinte, há 600, 700, 800 anos atrás, para a gente se divertir, sabe o que a gente fazia? A gente ou brincava no nosso jardim, na nossa casa, ou então a gente ia na feira, que era no mesmo dia da missa, que era no mesmo dia das execuções públicas. Então a diversão há 600, 700, 800, 900 anos atrás era ou rezar, ou comprar fruta, legume e verdura, ou ver alguém sendo decapitado, queimado vivo, guilhotinado. Essa era a diversão 600, 700, 800, 900 anos atrás. Depois que o Gutenberg inventou a prensa, a nossa diversão começou a ser ler a Bíblia, ler jornal, ler revista, depois começou a ser ir no teatro, cinema, televisão, rádio. Só que a gente sempre consumiu conteúdo para se divertir. Pela primeira vez com o advento das redes sociais, a gente tem a ferramenta à nossa disposição de produzir conteúdo. E com essa produção de conteúdo e distribuição daquele conteúdo, a gente conseguiu se divertir também. E isso mudou a regra do jogo. E no meu site eu fiz exatamente isso. Eu dei ferramenta para que as próprias pessoas pudessem gerar conteúdo e distribuir aquele conteúdo. E conteúdo de moda. O gráfico que eu estou mostrando aqui no slide, Clóvis, eu não sei se dá, tá? Mas depois acho que o pessoal do local aí responde. Mas o gráfico, esse
gráfico que eu estou mostrando aqui é o gráfico real do meu Google Analytics. E é o gráfico que ele mostra que quando a gente colocou o site no ar no dia 18 de agosto de 2020, começou a ter um pouquinho de gente acessando. 5 pessoas por dia, 10 pessoas por dia, 20, 30, 40, 50. No começo de 2009, o site ele entrou numa exponencial. De repente, no começo de 2009, por volta de março, abril de 2009, o meu site ele tinha 30 mil visitas novas por dia. Eu estou falando de 500 mil de pessoas por mês. É muita gente. E, para quem se lembra, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu estava trabalhando naquela época no Credit Suisse, que tinha comprado a Reding Grifo. Final de 2008, começo de 2009, foi o auge da crise do mercado financeiro. O mundo estava implodindo. E, de repente, eu tinha um site na minha mão que tinha 30 mil pessoas novas por dia acessando. Fiz o servidor compartilhado da Local Web naquela época, caí algumas vezes. Foi super divertido, mas depois a gente se ajustou e até ajudou eles a melhorar as configurações lá. Foi super bacana. Eu tinha 30 mil visitas novas por dia, 500 mil pessoas acessando por mês. É gente pra caramba. E o que eu e o Renato, a gente falou, será que vale a pena a gente investir nesse projeto, a gente sair do banco e virar empreendedor? Na escola, na faculdade, ou quando nós somos executivos, a gente sempre escuta que para você começar um negócio novo, você tem que fazer business plan, plano de negócio. E a gente foi estudar o que seria fazer o nosso business plan. Mas qual que é a verdade? Eu e o Renato, a gente não tinha subsídio absolutamente nenhum para fazer um plano de negócio, para fazer um business plan. Eu e o Renato, a gente nunca tinha trabalhado com moda. Vocês não estão me vendo de corpo inteiro, mas só de ver a minha cara, dá para saber que eu nunca, que eu não entendo nada do assunto de moda. Eu e o Renato, a gente nunca tinha trabalhado com internet, com marketing digital. Eu e o Renato, a gente nunca tinha trabalhado com rede social, mesmo porque o termo rede social não existia ainda no Brasil. O Facebook entrou no Brasil em maio de 2009. Eu e o Renato, a gente se reuniu para ver se aquele negócio poderia ir para frente em março de 2009, antes do Facebook entrar no Brasil. Ou seja, a gente não tinha subsídio nenhum para criar um plano de negócio. A gente costuma brincar não, é verdade. A gente abriu um documento lá em 2009 que a gente chamou de plano de negócio.doc. Não tinha nem docx na época. A gente não saiu da primeira linha. Simplesmente a gente fechou aquele documento, abriu um outro documento chamado regras do jogo.doc. Regras do jogo.doc, onde eu e o Renato a gente colocou as regras do jogo entre os sócios. O quanto eu estava disposto a colocar de dinheiro do meu bolso para ver se aquele negócio ia para frente, o quanto o Renato ia colocar de dinheiro do bolso dele, se eu me enchesse o saco depois de 6 meses, o que ia acontecer, se ele se enchesse o saco depois de 6 meses, o que ia acontecer, e assim por diante. Era a única coisa que a gente tinha controle, era a regra do jogo entre os sócios. E 2 anos depois, a gente tomou a decisão de pedir as contas no banco, nós viramos empreendedores em abril de 2009, no dia 1º de abril de 2009, no dia da mentira, a gente estava no nosso escritório novo, que era no sobrado do avô do Renato. Ele era velhinho, ele não conseguia subir no 2º andar, então a gente tomou conta do sobrado dele. E a gente começou um negócio novo. No dia 1º de abril de 2009. 2 anos depois, um ano e pouquinho depois, a gente foi conhecer esse conceito, desse slide que eu estou mostrando para vocês, que é o conceito de effectuation. E que quando a gente conheceu esse conceito de effectuation, a gente percebeu que era exatamente o que nós fizemos. Uma estudiosa chamada Sarah Fast, ao estudar vários empreendedores que estão mudando o mundo, que estão fazendo as coisas de uma maneira diferente, que estão desafiando o status quo, ao estudar esses empreendedores, ela acabou cunhando esse termo chamado effectuation para explicar como esses empreendedores pensam. E ela mostrou que esses empreendedores, eles pensam de uma maneira diferente da maneira tradicional. A maneira tradicional, ela diz que para você fazer um negócio novo, você tem que fazer um business plan, você tem que planejar tudo. E ela mostrou que os empreendedores que estão desafiando o status quo, que estão criando um novo mundo, que estão criando novos modelos de negócio, novos produtos, eles pensam de uma maneira diferente.
e que, em vez desses empreendedores eles planejarem o sucesso daquele seu empreendimento, esses empreendedores eles planejam o fracasso daquele empreendimento. Eu vou falar de novo que isso é contraintuitivo. O empreendedor que quer desafiar o status quo, criar um novo modelo de negócio, mudar as regras do jogo, colocar um produto novo, algo que não tem muito em quem se inspirar, ele não planeja o sucesso, porque ele não conhece as variáveis para planejar o sucesso. Ele não consegue planejar o sucesso. Aquele empreendedor, ele planeja o fracasso. E é um conceito que a Sara Saravasti ela chamou de affordable loss, perda suportável. Até onde vai aquele empreendedor se tudo der errado? Se você for pensar, várias vezes, quando você está fazendo um negócio novo, você não tinha todas as variáveis para planejar o sucesso daquilo que você estava fazendo. Mas você sempre teve todas as variáveis, você sempre teve controle para planejar o fracasso daquilo que você estava fazendo. Fracasso significa quanto dinheiro que eu vou gastar, quanto tempo que eu vou esperar. Você consegue planejar isso. Agora, o sucesso, quando a gente fala de inovação de verdade, você não consegue planejar, porque você não sabe até onde vai aquele negócio que você está planejando. Esse conceito da é intuitivo, nós não somos ensinados a pensar dessa maneira, mas se você for pensar, ele é libertador, porque ele te dá asas para poder ir muito além do que se você tivesse planejado o sucesso. Nós, seres humanos, se a gente chega naquele sucesso, a gente acha que já está bom. A gente não vai querer se esforçar para extrapolar aquele sucesso. Alguém viu a cena desse filme que eu estou mostrando nesse slide? Responde aí. Eu vou esperar um pouquinho aqui por causa do delay. Responde aí. Então, esse filme, para mim, ele é uma analogia perfeita da trajetória de empreendedor. É bom que a maioria das pessoas está falando que não viu. Então eu vou contar o final para todo mundo. Esse filme se chama 127 Horas, é de um alpinista que sai para fazer uma trilha sozinho. Uma pedra cai no braço dele. E ele tem duas decisões. Ou ele corta o braço ou ele morre. Esse filme, para mim, é a analogia perfeita da trajetória do empreendedor. O empreendedor, ele é um alpinista que vai fazer uma trilha sozinho. No meio da trilha, toda hora fica caindo pedra no braço. E o empreendedor, ele toda hora ele tem que tomar uma decisão de ou cortar o braço ou morrer. E mais ainda, muitas vezes o empreendedor, ele tem que tomar uma decisão de morrer, de se matar. Porque se ele não se matar na PJ, na pessoa jurídica, ele vai acabar influenciando a pessoa física dele. E esse tipo de consciência da affordable loss, da perda suportável, até onde você vai se tudo der errado, é extremamente importante para o empreendedor. Porque o brasileiro, até uma cultura brasileira nossa, a gente sempre acha que vai dar. Nós somos eternos otimistas. Mas não, o empreendedor um negócio novo, que ele está mexendo com inovação, que ele não sabe se vai dar certo, que ele não sabe muito bem para onde que vai aquele negócio que ele está criando, ele tem que determinar de forma muito pragmática qual que é a perda suportável dele. Até onde ele vai se tudo der errado. E se chegar naquele ponto, ele tem que parar e fazer outra coisa. Isso é muito importante. Essa perda suportável ela vai mudando ao longo do tempo. No meu próprio caso, a minha perda suportável quando eu comecei era o dinheiro do meu bolso. Eu vim de uma carreira legal, eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu não ia morrer de fome. Era o dinheiro do meu bolso. Quando a empresa começou a ganhar grana, quando a empresa ficou break-even, quer dizer que ela equilibrou custos e receitas, a nossa perda suportável começou a ser o dinheiro da empresa. Quando a gente recebeu rodada de investimento, a gente recebeu 2 rodadas de investimento, a nossa perda suportável era o dinheiro do investidor. Ou seja, essa perda suportável vai mudando ao longo do tempo. Os conceitos de effectuation, eu vou passar rápido aqui para depois fazer um resumo. O effectuation fala que o futuro é imprevisível. O effectuation também fala que o empreendedor ele tem que trabalhar com aquele recurso que ele tem na mão. Aqui eu vou ficar só um pouquinho. Nós brasileiros, nós somos muito cheios de mimimi. A gente reclama muito. O governo não ajuda, é difícil contratar, é difícil demitir, tem que pagar muito imposto, não sei o quê.
quem é empreendedor, quem quer fazer, vai lá e faz, independente de mimimi. E então esse conceito do você trabalhar com os recursos que você tem na mão é muito importante. Outro conceito é o velho transformar limão numa limonada. E você crescer através de parcerias. Eu resumo a Effectuation usando 4 pilares, porque eu acho que fica mais fácil de explicar a Effectuation. O primeiro pilar é que a única variável que o empreendedor controla é o fracasso, não é o sucesso, a perda suportável. A partir do momento que o empreendedor se olhou no espelho e determinou qual que é a perda suportável, e aliás, numa sociedade, a perda suportável não é da sociedade. Numa sociedade, a perda suportável é de cada um dos sócios, é de cada um dos empreendedores. Por quê? Porque muitas vezes o bolso de um sócio pode ser mais fundo do que o bolso do outro, a ambição de um sócio pode ser mais diferente da ambição do outro, o estilo de vida da família de um sócio pode ser diferente do estilo de vida da família do outro. Então a perda suportável é do indivíduo, é da pessoa, é de cada um dos empreendedores, não é da sociedade, isso é importante. Então a primeira variável é perda suportável. Até onde eu vou se tudo der errado? A segunda variável o segundo pilar, não variável, o segundo pilar do Effectuation é o futuro imprevisível. Como o futuro é imprevisível, eu vou testar a possibilidade. E como o futuro é imprevisível, eu vou testar a possibilidade? Eu vou testar a possibilidade através de parcerias, porque as parcerias me ajudam a testar novas possibilidades. No meu caso, foi legal. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto minha dando uma palestra na New York Fashion Week, no evento de moda, no principal evento de moda do mundo, que é lá em Nova York. Eu fui convidado para dar uma palestra lá em 2012. Você imagina que eu era um ET nesse evento, eu nunca me senti tão mal na minha vida. Você pode ver na foto, fui de blazer dar uma palestra na New York Fashion Week, e eu era o único cara de blazer dando uma palestra na New York Fashion Week. Eu brinco que eu devia ter ido com a cueca na cabeça, que eu ia me sentir mais em casa do que de blazer na Semana de Moda de Nova York. Mas enfim, quando você é empreendedor, depois você tem bastante história para contar. Eu fui eleito como uma das 100 pessoas mais criativas no mundo dos negócios, 2012 também pela Fast Company. A empresa foi a maior empresa de moda de 2009 a 2013, a gente vendeu ela em 2014, sempre seguindo essa mentalidade, esse pensamento empreendedor do Effectuation. Ou seja, perda suportável, até onde você vai se tudo der errado. O futuro imprevisível, como o futuro imprevisível, testar a possibilidade. E como o futuro imprevisível você está testando possibilidade? Testando possibilidade através de parcerias, porque as parcerias te ajudam a testar novas possibilidades. Em 2014 eu vendi empresa, comecei minha segunda empresa, que era uma exchange de Bitcoin, chamada BitInvest, que quando eu fui convidado para vir para o Cubo, eu vendi para a Foxbit, que hoje é uma das líderes do mercado de Bitcoin hoje no Brasil. Mas eu falo que até quando eu compartilho um pouco da minha trajetória como empreendedor, eu falo que existem 2 ferramentas que são as principais ferramentas para um empreendedor que quer criar um negócio novo, que quer inovar, quer fazer essa tal da inovação disruptiva. Que todo empreendedor tem, que é o telefone e a cara de pau. Tudo que eu conquistei na vida, sem exceção, foi com telefone e com cara de pau. Eu brinco que eu tenho que mudar esse slide agora, tá? Em vez de telefone, eu tenho que colocar um WhatsApp aqui, porque ninguém mais atende telefone. Mas serve o exemplo. As ferramentas que todo empreendedor precisa para poder criar o seu negócio e para poder crescer o seu negócio são o WhatsApp e a cara de pau. Queria ver se vocês têm perguntas agora. Eu acho que tem 2 perguntas aqui. Eu queria responder algumas perguntas antes de entrar e fazer um resumo bem rápido de 2 minutos sobre o que é o Cubo. Ah, legal. Eu vou pegar aqui. Estão me perguntando qual que é meu telefone. Eu vou passar meu e-mail depois, Dival. Mais do que o telefone mesmo, porque telefone eu não atendo, tá? Mas depois eu passo o meu e-mail. Mas vamos lá. Agora se fala muito em MVP, em vez de Business Plan. Quem até comenta sobre isso é o Thales Gomes, no seu livro Nada Easy. Olha, Thiago, mais do que MVP, o Business Plan ele é uma ferramenta legal. Ele é uma ferramenta legal para você filosofar sobre o seu negócio, para você tentar colocar aquilo no papel, para você ganhar estrutura de como aquele seu negócio poderia funcionar.
Pode ser o business plan, pode ser o business model canvas, pode ser a ferramenta que você quiser, na verdade. Só que uma coisa que a gente aprende uma vez que a gente é empreendedor é o seguinte: o que vale é a execução. O que vale é você levantar uma hipótese. Uma hipótese lá no futuro de onde você quer chegar. E você tem que executar aquela hipótese em ciclos curtos para que você, a cada passo, esteja mais próximo daquela visão, daquela hipótese que você levantou para o futuro. Então, o MVP nada mais é do que uma primeira execução da hipótese. E ele é muito mais importante porque ele mostra a capacidade de execução do empreendedor do que você fazer um business plan de 10, 15, 20 páginas que ninguém vai ler. Aqui no Cubo, eu falo com empreendedores todos os dias. No Cubo, a gente tem 5 empresas hoje como residentes do Cubo. Várias delas já levantaram milhões de dólares de capital de risco de investidor, simplesmente mostrando capacidade de execução, e nenhuma delas tem um documento, um calhamaço de business plan. A apresentação para o investidor foi: está aqui o produto que eu desenvolvi, está aqui o valor que eu estou gerando para os meus clientes, está aqui os resultados. E isso que é o mais importante. A pergunta do Paulo Domingos, eu estou indo um pouquinho nas perguntas agora, tá, gente? Acho que você tem que colocar, acho que para fazer pergunta, no chat, você tem que colocar um sustenido, uma cerquilha, um hashtag. Deixa eu voltar nas perguntas aqui. O Paulo Domingos perguntou: e se você já estiver usando o modelo business, é possível mudar? Você tem que mudar. Eu já vou ligar na gestão produtora que fez uma pergunta. Por favor, dê umas dicas de livros em português. A dica de livro que absolutamente eu dou é um livro chamado Startup Enxuta. Eu vou até colocar aqui no chat. Deixa eu colocar aqui. The Lean Startup, do Eric Ries. Ou Rice, que em português chama Startup Enxuta, do Eric Rice. Para mim, esse livro, ele é um livro obrigatório. Absolutamente obrigatório. Por quê? Tem muita gente que acha que desenvolvimento de uma startup é caótico. Desenvolvimento de startup não é caótico, ele tem processo. Ele só não segue o processo tradicional dos projetos que foram feitos na década passada, na década retrasada, no século passado. E esse método de desenvolvimento do negócio da startup, ele está descrito nesse livro Startup Enxuta, Lean Startup. Como que é esse método? A startup, ela levanta uma hipótese, ela testa aquela hipótese em ciclos curtos que não podem passar de 3 meses, 1, 2, 3 meses. Se depois desse ciclo curto de 1, 2, 3 meses aquela hipótese funcionou, legal, aumenta a hipótese. Se não funcionou, legal também. Joga fora aquela hipótese e vai fazer outra coisa, que é respondendo sua pergunta. Você pode jogar fora, você não pode ter apego, você pode fazer uma outra coisa. Você pode simplesmente mudar aquilo que você está fazendo para que você crie cada vez mais valor no mercado de forma incremental. Recomendo muito ler esse livro, que é o Lean Startup, Startup Enxuta, porque ele vai dar método para qualquer pessoa que queira ser uma empreendedora, um empreendedor, como que ele tem que desenvolver seu negócio. Até eu vou ligar isso na pergunta do AD Prado, que ele fala: seria bom utilizar Design Sprint? Design Sprint é mais uma ferramenta. Eu acho que qualquer ferramenta é uma ferramenta que você conhece, tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque o que é bom mesmo é você executar, é você colocar um produto que você quer na mão das pessoas. Nós, seres humanos, nós temos pouca capacidade de abstração. A gente se engana, a gente acha que a gente é inteligente, mas a gente não é não. A gente não consegue abstrair. A gente só entende uma coisa quando a gente pega na nossa mão. E você, como empreendedor, se quiser fazer uma coisa, você tem que fazer o tal do MVP que a gente falou antes, que significa você colocar um Minimum Viable Product, um produto mínimo viável, ou seja, aquele produto que você consegue colocar na mão de uma pessoa, que aquela pessoa consegue te dar feedback. Então não é a ferramenta que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você colocar um produto na mão da pessoa que ela consegue te dar feedback, consegue falar se aquilo é legal ou se não é legal. Vou resumir os 4. A Cristina perguntou para eu resumir os 4 pilares do Effectuation resumida. Cristina,
Primeiro pilar, perda suportável. Até onde você iria, até onde você vai se tudo der errado. Segundo pilar, futuro imprevisível. Porque o empreendedor que está inovando, ele tem que partir do pressuposto que o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, terceiro pilar, você vai testar a possibilidade. E como o futuro é imprevisível, você vai testar a possibilidade, você tem que testar a possibilidade através de parcerias, que é o quarto pilar, porque as parcerias te ajudam a testar novas possibilidades para você tentar deixar que aquele futuro que é imprevisível, ele fique um pouquinho mais claro. Espero, Cristina, que esteja um pouquinho mais claro para você. E, finalmente, a pergunta da Vânia é que você se arrependeu de vender algumas das empresas ou era o melhor momento? Não, muito pelo contrário, eu vendi tarde. O BuyMK, que depois ele se transformou em Fashion Me, ele foi o maior site de moda do Brasil de 2013. Em 2013, surgiu uma coisa chamada Instagram. Eu tinha na época, dependendo do mês, 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões de usuários únicos no meu site, discutindo sobre moda. Quando o Instagram entrou no Brasil em maio de 2013, simplesmente a minha curva fez assim, chão. Eu perdi os usuários para o Instagram. Eu não antecipei a migração das pessoas do desktop, do computador, para um smartphone, para o mobile. E o meu site começou a decair, até que a gente teve que tomar uma decisão de ou vender, ou fechar, ou fazer uma outra coisa, e a gente tomou a decisão de vender o site. Então, é momento. O empreendedor, o bom da trajetória do empreendedor é a trajetória. E nessa trajetória, você aprende bastante. Espero que esteja respondida, Vânia. Bom, não tem mais perguntas? Vou voltar então um pouco aqui para o que é o Cubo. Ficar 5 minutos aqui o que é o Cubo, até para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais. Esse mundo de inovação aqui no Brasil, ele mudou muito nos últimos anos. No começo dos anos 2000, não tinha muita estrutura de apoio para aquele empreendedor que quisesse desafiar status quo, criar um modelo de negócio, mudar as regras do jogo, fazer uma coisa de uma maneira diferente. Eu vou correr rápido nos slides. Em 2005, aquela estrutura de apoio começou a ficar um pouquinho melhor. Em 2010, um pouquinho melhor. Em 2015, a gente pode afirmar que existe estrutura de apoio para aquele empreendedor que quer desafiar status quo, criar um novo modelo de negócio, mudar as regras do jogo, fazer as coisas de uma maneira diferente a partir de 2015. Só que mesmo com toda essa estrutura de apoio, ainda faltava alguma coisa no mercado brasileiro. Vários estudos sobre ambientes de inovação, eles acabam convergindo para 5 variáveis que fazem o ambiente de inovação florescer. Acesso a talento, acesso a capital, cultura empreendedora, ambiente regulatório e densidade. Mesmo com toda a estrutura de apoio que existia no Brasil, ainda faltava densidade. Ainda faltava um espaço onde os empreendedores pudessem se encontrar todos os dias para falar sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. E o Cubo, ele veio para preencher essa lacuna de densidade. O Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Itaú, pela Redpoint, que é um investidor com apoio de grandes empresas, onde a gente faz uma coisa, a gente conecta pessoas. Nós conectamos aqui no Cubo o empreendedor com o empreendedor, o empreendedor com o investidor, o empreendedor com a universidade e o empreendedor com a grande empresa. Quando eu falo densidade, é um espaço físico onde mais do que 600 pessoas todos os dias. São 600 pessoas que vêm ao Cubo todos os dias para falar sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Dessas 600 pessoas, 300, 350 vêm em reunião, palestra, evento, workshop, e tem 250 pessoas que trabalham aqui em 50, um pouco mais de 50 startups que foram selecionadas para ter o seu escritório aqui dentro do Cubo. O Cubo ele gerou bastante resultado, a gente está operando há 2 anos, e as startups daqui faturaram mais do que 200 milhões de reais, levantaram mais do que 150 milhões de reais em capital de risco. Realmente é algo que está funcionando bastante. E a gente anunciou que nós vamos ampliar o Cubo no ano que vem. No ano que vem nós vamos nos mudar para um espaço 4 vezes maior.
Mas o que realmente a gente entrega num espaço como esse, onde a gente tem essa densidade de vendedores, é resumida por essa palavra em inglês, que é a serendipidade, que significa os encontros não marcados, significa o valor que você gera simplesmente por circular no espaço, onde você tem pessoas que querem compartilhar novos modelos de negócio, querem fazer negócio juntos, que querem criar valor juntos. E é isso exatamente que a gente faz aqui no Cubo. O Gestão Produtora parou de ouvir, vocês estão ouvindo ainda? Me fala aí. A gente tem 5 minutos agora que eu queria abrir para perguntas. Se a gente tem alguma pergunta. Vocês estão ouvindo ainda? Como que tá? Ah, tá normal. Não, legal. Queria abrir para perguntas, gente. Acho que é isso que era o resumo do Cubo que eu queria falar. E mais ainda, na segunda-feira, a gente vai fazer uma live também no Cubo. Para você se inscrever, basta no nosso site, basta acompanhar nosso Facebook ou se cadastrar na nossa newsletter. A gente tem uma agenda de 4 eventos por dia aqui no Cubo que todo mundo pode participar. E na segunda-feira também a gente vai fazer uma live onde vai participar o Cubo, o Google Campus, a Waira, a Liga Ventures, para falar sobre 2017 e como que vai ser 2018. E aí, gente, alguém tem perguntas? O pessoal está perguntando, como participar do Cubo? Para participar do Cubo, você tem que ser uma startup. Se você não é uma startup, você pode participar dos eventos, das aulas, dos workshops, que basta se cadastrar na nossa newsletter, basta acompanhar nossas redes, o Facebook, para saber o que está acontecendo. Agora, se você for uma startup, basta me mandar um e-mail com um resumo do que você faz, um pitch deck, uma apresentação, e eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, que é flavio@cubo.network. Legal? Mais perguntas? Para se inscrever no Cubo ou nos eventos, é só se cadastrar no nosso site. O nosso site é cubo.network, que eu estou colocando aqui no chat também. Ótima pergunta, Evair. Como que é classificado se somos uma startup? Se tem uma empresa de muitos anos, mas ideia nova é classificada? Startup, vamos lá, o que é uma startup? Nem toda empresa é uma startup. Uma startup ela é uma empresa que resolve um problema real, do mundo real, e cria uma solução com potencial de escala. Escala é uma startup de uma empresa que não é startup. Isso vai bem na pergunta do Evair e da Fabiana. O que significa escala? Escala significa que o valor que você gera é desproporcional o valor que você gera é desproporcional à estrutura que você precisa para gerar aquele valor. Um exemplo que é legal é o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp ele foi vendido por 19 bilhões de dólares e ele era uma empresa de 42 funcionários, entregando um bom produto para centenas de milhões de clientes. Um artesão nunca vai ser uma startup. Um advogado nunca vai ser uma startup. Um consultor nunca vai ser uma startup. Nenhum serviço consegue ser startup. Só produto consegue ser startup. Serviço não escala. Produto escala. Serviço, você precisa de alguém para prestar aquele serviço. Agora, produto, você consegue colocar numa prateleira, seja ela virtual ou física, e aquele produto ele pode escalar. Você tem duas maneiras de escalar: com tecnologia ou com muito dinheiro. Por isso que a grande maioria das empresas, as startups, são empresas de tecnologia. Com isso eu respondo a pergunta do Evair, da Fabiana e do Júnior. Aqui no Cubo, sim, a gente busca só empresa de tecnologia, porque geralmente a startup não tem muito dinheiro para escalar aquele seu negócio. A dúvida que sempre surge é do Uber. O Uber não é um serviço. Por mais que você sinta o serviço, você usufrute do serviço do Uber, o Uber como empresa, ele é uma plataforma. Ele é um produto de tecnologia que conecta quem quer se locomover com quem tem um meio de locomoção. Então o Uber, para dentro de casa, ele é produto.
E a pergunta aqui da AG Segantini, que acho que vai ser a última pergunta por causa do tempo, ela fala, concordo com o modelo de fail fast, mas mesmo assim tenho a impressão de que muitas startups falham e não atingem seu objetivo, que agem sem ter... Mesmo você tendo que agir rápido, acredito que seja necessário um mínimo de conhecimento do cenário, clientes e modelo de negócio. Existe um ponto de equilíbrio para isso? Existe. Está descrito naquele livro do Eric Rice, Startup Enxuta, que eu indiquei antes. Lean Startup. Na nossa opinião, 95% das startups vão falhar, vão falir, vão fechar. E isso não é problema. Só que quem dá certo é quem consegue testar muitos modelos de negócio nesses ciclos curtos. E aquele livro que eu comentei, ele dá um modelo, ele dá o modelo de atuação para que você consiga trabalhar com esse tipo de metodologia. O cenário, conhecimento do cenário, conhecimento do ambiente de negócio, sempre ele é muito importante. Mas mais importante do que isso é você executar e testar o valor que você cria no mercado. Gente, são 16 horas agora, que era o horário que a gente tinha combinado que a gente ia fazer a nossa live. Queria agradecer a participação de todo mundo e espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui. Obrigado hoje, pessoal. E no que eu puder ajudar, pode contar comigo e o Cubo aqui está sempre aberto para todo mundo. Visite o nosso site, se cadastre no nosso Facebook, se cadastre na nossa newsletter e pode contar comigo. Valeu, pessoal. Um abraço.